Operação Promessa Verdadeira. Confira os detalhes do ataque iraniano contra Israel. Na noite deste sábado, 13/4/2024, o Irã lançou um ataque maciço contra o território de Israel, que inclui 3 voos de drones e lançamento de mísseis balísticos. No total, o ataque iraniano durou cerca de 5 horas. Segundo o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, foi um ataque de retaliação em resposta ao bombardeio do consulado iraniano na capital síria pela aviação israelense no início de abril. Conforme várias estimativas, o ataque iraniano envolveu centenas de mísseis e drones, inclusive drones kamikaze Shahed, que visaram principalmente bases militares, aeródromos e instalações governamentais do país hebreu. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica terminou o ataque avaliando como bem-sucedido. Por sua parte, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel repeliu o bombardeio aéreo do Irã. Os ataques foram em resposta ao bombardeio aéreo israelense do Consulado-Geral do Irã em Damasco, em 1º de abril. O Irã lançou em direção a Israel 36 mísseis de cruzeiro, 110 mísseis superfície e 185 drones. A base aérea israelense de Nevatim foi danificada. Países que ajudaram Israel a repelir o ataque: Jordânia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Estados Unidos estão indefesos ante o sistema de mísseis russos Avangard e Sarmat, diz especialista. Especialista militar russo avalia o sistema de defesa antiaérea de mísseis, apontando seus pontos fortes em meio à Operação Militar Especial da Rússia. A experiência da Operação Militar Especial deu lições às forças russas sobre como usar a defesa antiaérea, disse um dos principais especialistas russos na área. A experiência da Operação Militar Especial demonstra que todos os sistemas de defesa antiaérea devem operar em um espaço informacional unificado. Isso permite identificar os meios de ataque aéreo de forma mais eficiente possível e redistribuir os ataques a esses meios entre todos os complexos de defesa aérea e outros equipamentos, incluindo sistemas de aviação de guerra eletrônica, que estão na área de responsabilidade de uma determinada área, de acordo com o analista militar Alexei Leonkov. Além disso, observou o especialista, sistemas de defesa aérea promissores, como mostra a prática da operação especial, devem efetivamente repelir ataques combinados conduzidos por vários meios de ataque aéreo, drones, mísseis de cruzeiro de diferentes tipos, mísseis balísticos, incluindo chamarizes. Para repelir ataques combinados, a capacidade multicanal dos complexos e a capacidade de reconhecer diferentes tipos de alvos devem ser aprimoradas, disse Leonkov. Os Estados Unidos poderiam resistir aos novos mísseis russos? Pergunta. Segundo ele, os Estados Unidos estão indefesos ante os sistemas de mísseis Avangard e Sarmat. Além disso, acrescentou o especialista, os programas de desenvolvimento da OTAN para sistemas de defesa antiaérea não podem, nem mesmo a médio prazo, resolver a tarefa de combater os sistemas de ataque hipersônicos russos como Kinzhal e Kysan. Estamos agora uma geração à frente do Ocidente coletivo em termos de nosso sistema de mísseis. Nossos sistemas de mísseis antiaéreos são capazes de combater alvos hipersônicos e estratégicos. O Ocidente está agora tentando recuperar o atraso, e não é certo que em algumas áreas ele consiga nos alcançar, constatou Alexei Leonkov. Rússia avança na direção de Donetsk, elimina até 470 militares da Ucrânia, diz o Ministério da Defesa russo. As forças russas eliminaram mais de 700 efetivos ucranianos nas últimas 24 horas, tendo conseguido avanço no terreno, comunicou a defesa da Rússia. As forças do agrupamento de tropas Yang, sul da Rússia, aniquilaram até 470 militares na direção de Donetsk. Além de 20 veículos, sistema de artilharia propulsado M109 Paladin, Aktzia e Govzdika e 3 obseiros D-30, anunciou no domingo 14/4/2024 o Ministério da Defesa russo. Além disso, as tropas russas repeliram o ataque e assumiram melhores posições no terreno.
Na direção de Kherson, ao sul de Donetsk, as forças ucranianas, às mãos dos grupos de tropas de Dnieper e Vostok Leste, chegaram até 205 pessoas, além de 5 carros, uma peça de artilharia propulsada Krab, Obuseiro 777, 2 D-30 e estações de guerra eletrônica Nota e Enclave. Foram ainda melhoradas as posições de tropas russas na direção sul de Donetsk. Já na direção de Belgorod, Kupiansk e Avdiivka, as baixas ucranianas contra os agrupamentos de tropas Sever, Norte, Zapadie, Oeste e Trenisten, Centro, atingiram até 550 combatentes, 22 veículos militares, sistema de artilharia propulsada M109 Paladin, Gvozdika e D-30, 2 obseiros D-30, um sistema de guerra eletrônica Nota. A Rússia também reforçou suas posições e bloqueou 7 contra-ataques na direção de Avdiivka, acrescentou o órgão militar russo. Foram ainda destruídos um lançador de sistema de míssil antiaéreo Ivis-T, fabricado na Alemanha, e um depósito de munição. De acordo com os dados do Ministério da Defesa russo, desde o início da operação militar especial foram destruídos 583 aviões da Ucrânia, 270 helicópteros, 20.867 drones, 502 sistemas de defesa antiaérea, 15.782 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.266 lançadores múltiplos de foguete, 8.866 peças de artilharia de campanha, morteiros e ainda 21.010 veículos militares especiais. Ataque iraniano a Israel desperta a admiração entre os palestinos de Gaza, diz mídia. O ataque deste domingo, 14 de 4 de 2024, do Irã a Israel foi celebrado por alguns palestinos em Gaza como uma forma de resposta ofensiva desproporcionada a Zelensky no enclave em sua guerra contra Hamas, mesmo que o ataque não tenha infligido dano efetivo ao Estado judeu. De acordo com a Reuters, muitos em Gaza se sentiram abandonados pelos vizinhos do Oriente Médio, desde que Israel iniciou uma ofensiva retaliatória que já matou mais de 33 mil pessoas contra a incursão do Hamas em solo israelense, que matou 1.100 pessoas e fez 253 reféns no dia 7 de outubro. Entretanto, o Irã e alguns dos seus aliados, particularmente o Hezbollah, têm demonstrado sinais de apoio a Gaza e protesto à política intervencionista com o uso de forças proporcional do Estado judeu. Pela primeira vez, vimos alguns foguetes que não caíram nas vossas áreas. Esses foguetes estavam indo para a Palestina ocupada, disse a apuração Abdallah, de 32 anos, usando um nome fictício, se referindo à terra que se tornou Israel em 1948, numa Cisjordânia ocupada e a Gaza. De acordo com a agência de notícias, imagens que circularam do enclave mostraram muitos residentes, inclusive dentro de tendas de deslocamento, assobiando e outros entoando cantos de alegria enquanto os céus eram iluminados por foguetes iranianos e interceptações israelenses. Quem decide atacar Israel ousa atacar Israel em um momento em que o mundo inteiro age a seu serviço é um herói aos olhos dos palestinos, independentemente de partilharmos ou não a sua ideologia, do Irã, disse Majed Abu Hamza, de 52 anos, pai de 7 filhos, da cidade de Gaza. Fomos massacrados há mais de 6 meses e ninguém se atreveu a fazer nada. Agora o Irã, depois de seu consulado ter sido atingido, está reagindo a Israel e isso traz alegria aos nossos corações, acrescentou Abu Hamza. Diversos relatos de celebrações vindo do enclave palestino percorreram as redes sociais na manhã deste domingo após os ataques do Irã a Israel. O Irã lançou desenho de drones e mísseis contra Israel na noite de sábado, 13 de 4 de 2024, depois de ameaçar retaliar um ataque aéreo mortal ao consulado geral iraniano na Síria, que matou 7 membros da elite do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica há 2 semanas. Que tem a Rússia a ganhar ajudando outros países com suas forças aerotransportadas? Pergunta. A Rosoboronexport Export ofereceu ajuda a países parceiros na criação de poderosas forças aerotransportadas. A Sputnik perguntou ao jornalista militar veterano Alexei Borzenko quem pode ser elegível para este programa da Rússia e o que ele pode ganhar com isso. A Rosoboronexport, a empresa estatal russa responsável pela exportação de equipamentos e serviços relacionados com a defesa, está oferecendo aos países estrangeiros os seus serviços na organização e equipamento completo de unidades aerotransportadas. A empresa está pronta para auxiliar na formação de uma estrutura organizacional de unidades aerotransportadas, estabelecendo a infraestrutura terrestre necessária, equipando as unidades com todos os tipos de equipamentos e armas, bem como treinamento de pessoal militar, disse a Rosoboronexport em comunicado de imprensa esta semana. Os esforços da Rosoboronexport resultarão no surgimento de um ramo totalmente operacional das Forças Armadas do cliente estrangeiro, promete a empresa. A experiência
das modernas operações militares antiterroristas de manutenção de paz sugere que as unidades aerotransportadas são as formações táticas mais treinadas capazes de atingir rapidamente os objetivos atrás das linhas inimigas e na vanguarda da zona de combate, disse o diretor-geral da Rosoboronexport, Alexander Mikheyev. Elas podem realizar ataques com sucesso para derrotar o inimigo, capturar e manter territórios e instalações críticas, complementou. Mikheyev esclareceu que a proposta da Rosoboronexport se aplica a países amigos que vê um grande potencial para sua oferta na região Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. O comunicado de imprensa da Rosoboronexport listou alguns dos equipamentos militares de última geração que as empresas de defesa russas oferecem para equipes aerotransportadas, incluindo o veículo de assalto aerotransportado BMD-4M, o exclusivo canhão antitanque Sprut 2S-225 de 125 mm, ostentando o mesmo canhão principal, normalmente reservado para tanques de batalha principais, como T-90MS, o veículo blindado de transporte pessoal BTR-MDM, o veículo protegido contra emboscadas resistente a minas Typhoon K, o veículo de reconhecimento técnico MTR, uma variedade de paraquedas incluindo Downlet, Tandem 400, Arberlet 2, Berkut 2, os paraquedas de assalto D6, D10, o sistema de paraquedas automatizado APS-DG 250 e o pesado MK350-12, 12M e paraquedas da série PBS que podem transportar veículos de assalto pesando até 20 toneladas. Para carregar todo esse equipamento, a Rosoboronexport está oferecendo um avião de transporte estratégico russo IL-76, especificamente a sua variante de exportação, modernizado e equipado com sistemas de defesa antimísseis. O IL-76MB-90AE, que pode transportar até 126 paraquedistas, totalmente equipados, 3 veículos BMD-4M ou BTR-MDM ou 2 Spruts, que é robusto o suficiente para decolar e pousar em campos de aviação despreparados e não pavimentados. A empresa afirma que está pronta para fornecer treinamento a países parceiros e ainda tripulação dinâmica, artilharia e simuladores de direção. Os experientes instrutores militares russos treinarão futuros paraquedistas nos fundamentos das táticas de guerra aerotransportada, ações em situações de combate, equipamento de operação de armas, treinamento, levando em consideração as realidades dos conflitos militares modernos, incluindo o uso dos meios de reconhecimento não tripulados e sistemas de ataque, promete a Rosoboronexport. As unidades de paraquedistas da Rússia são há muito consideradas entre os soldados mais bem treinados e experientes das Forças Armadas Russas, com tropas aerotransportadas conhecidas como VDV, que desempenharam um papel central em uma série de conflitos do século XX, como as guerras chechinas, o conflito em 2008 com a Geórgia, e a partir de 2022 a crise na Ucrânia, efetuaram uma série de operações bem-sucedidas para tomar aeroportos, aeródromos e outras posições estratégicas perto de Kiev. Desde então, as VDV têm se destacado no terreno ao lado do exército russo regular, combatendo frequentemente nas áreas mais difíceis e perigosas na frente de batalha. É preciso dizer que as tropas aerotransportadas sempre foram consideradas a elite dos exércitos em todo o mundo, as melhores e mais bem treinadas unidades, disse o jornalista, autor e documentarista Alexei Borzenko, correspondente veterano em zonas de guerra, incluindo os conflitos na Chechênia e o bombardeio da Iugoslávia pela Organização do Tratado Atlântico Norte. Vamos lembrar porque as pessoas vinham treinar conosco na época soviética, em primeiro lugar pela experiência da Grande Guerra pela Pátria em 1941 e 1945, que resultou em um impulso muito significativo para a ciência militar do nosso país. As tropas aerotransportadas, tanto naquela época como hoje, eram consideradas forças de elite, conforme expressou em seu lema, ninguém a não ser nós, observou. As tropas aerotransportadas foram criadas pelo legendário general do Exército Vermelho, Vasily Margelov. A sua criação viu algumas soluções técnicas muito incomuns, incluindo o lançamento de veículos de combate aerotransportados com tropas a bordo, e a entrada imediata na batalha após o pouso, lembrou Borzenko. A União Soviética acumulou ampla experiência na formação de militares de países amigos nas suas academias, recordou o jornalista, salientando que a dezena de militares de oficiais de mais de 50 países vieram à União Soviética para obter essa formação. Os países que hoje podem enviar tropas para treinamento são praticamente os mesmos de então, disse Borzenko, com exceção dos países do campo socialista do leste europeu. Quem pode enviar trainers hoje? Pergunta. Bem, em primeiro lugar, os países de África. As antigas colônias francesas que agora se libertaram das unidades da Legião Estrangeira Francesa e iniciaram um caminho de desenvolvimento independente sem a pressão francesa. Estes países tentarão agora criar os seus próprios exércitos e, muito provavelmente,
enviarão seus oficiais para treinar conosco, disse o observador. Outras partes potencialmente interessadas podem incluir países do Oriente Médio, como a Síria e o Egito, bem como a Ásia, na América Latina, acredita Bosenko. É preciso dizer que qualquer treinamento militar, os Estados Unidos também realizam esse treino para os seus exércitos amigos. Resulta em países que começam a comprar armas. Foi assim que as armas soviéticas foram vendidas durante o período soviético. E o mesmo interesse está agora sendo demonstrado pelas armas russas, disse Bosenko, acrescentando que a operação militar especial na Ucrânia tem sido uma fonte de atenção considerável por parte dos militares estrangeiros que acompanharam e estudaram cuidadosamente o conflito e tentaram ajustar os seus próprios exércitos em conexão com os eventos que estavam acontecendo lá, reconheceu o especialista. As unidades estrangeiras a enviar para a Rússia vão ser treinadas nos campos militares e, no caso das tropas aerotransportadas, na Escola Superior de Comando Aerotransportada em Yanza e possivelmente em Pskov com a 76ª Divisão de Assalto Aéreo, disse o analista. Todos os trainers vão receber teoria e prática de manuseio de armas russas, disse Bosenko, com treinamento baseado na experiência soviética, além de novos desenvolvimentos baseados em avanços na tecnologia. O observador não descarta a possibilidade de instrutores russos darem palestras também no exterior. Naturalmente, tal treinamento contribuirá para a formação de um agrupamento, de uma forma ou de outra, de países amigos em relação ao nosso país. Não estamos falando aqui de blocos militares, mas de cooperação, de venda de armas e de outras áreas que os outros países podem nos ajudar, disse o veterano jornalista correspondente de guerra. Bosenko está satisfeito por a Rússia estar planejando regressar à prática militar da era soviética, de treinar oficiais estrangeiros em grande escala, garantindo que isso servirá como uma troca mútua de experiências que também é benéfica para nós. Estados Unidos enfrentam resistência no Japão e União Europeia após pedir restrições de chips às exportações à China. Altos funcionários norte-americanos visitaram os Países Baixos, a Alemanha e depois a Bélgica em uma tentativa de acelerar o custo de mais fornecimento e tempo de serviço de chips para a China. O Japão e a Holanda estão resistindo à pressão dos Estados Unidos para limitar o acesso da China à tecnologia de semicondutores, escreve na sexta-feira a agência norte-americana Bloomberg. Aos funcionários dos Estados Unidos, incluindo o vice-secretário de Comércio, Alan Stevens, reuniram-se na segunda-feira com seus colegas na Holanda e pediram aos seus aliados que não afetassem a manutenção dos equipamentos adquiridos pela China, enfrentando e, entretanto, sancionados, indica a mídia. Além disso, Washington está pressionando a Amsterdã a proibir a empresa de semicondutores ASML de manter e reparar equipamentos de fabricação de chips adquiridos por empresas chinesas antes da atual proibição de vendas. Os funcionários norte-americanos ainda querem que as empresas japonesas restringam as exportações de alguns produtos químicos de alta qualidade para a fabricação de chips. No entanto, Amsterdã e Tóquio querem mais tempo para avaliar o impacto da proibição do equipamento de chips de gama alta e esperar pelo resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. Segundo as fontes, uma delegação dos Estados Unidos visitou Berlim posteriormente para discutir restrições semelhantes com seus colegas alemães. Os representantes querem que o fabricante alemão de componentes ópticos, Carl Zeiss AG, um dos principais fornecedores da ASML, se abstenham de vender peças-chave para a China. Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha não expressou apoio nem rejeitou diretamente a proposta dos Estados Unidos e apontou para a próxima viagem do chanceler Oliver Scholz à China. As autoridades americanas ainda pararam em Bruxelas para discutir uma série de questões, incluindo chips e sanções à Rússia, concluiu a matéria. De acordo com a mais recente pesquisa Bloomberg News Morning Consult, divulgada no final de março em relação às próximas eleições dos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump lidera os principais estados decisivos com 47% dos votos contra 43% do atual presidente democrata. Ao mesmo tempo, nota a Bloomberg, Trump também deve implementar restrições tecnológicas à China caso seja eleito presidente dos Estados Unidos, depois que ele tomou medidas semelhantes contra a ASML e a Huawei durante seu mandato 2017-2021. Com a mais recente retaliação a Israel, Irã dissuadiu Tel Aviv e Washington, disse Scott Ritter. O ex-inspetor de armas das Nações Unidas viu o lançamento de centenas de drones e mísseis iranianos contra Israel como contrariando a mentalidade israelense de que não sofrerá nenhuma consequência. O Irã restabeleceu a dissuasão ao lançar seu ataque retaliatório com drones e mísseis contra Israel, disse o ex-inspetor de armas da ONU e ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.
o Irã lançou um grande ataque de centenas de drones e mísseis contra Israel durante a noite de domingo 14 de 4 de 2024. Com a ajuda do Hezbollah e dos Houthis do Iêmen, os militares de Israel afirmaram que 99% dos projetos foram interceptados. Israel acreditava que poderia lançar um ataque contra o Irã e não sofrer nenhuma consequência. Esse não é mais o caso, notou Scott Ritter. Enquanto os militares israelenses examinaram os danos causados às suas bases, eles entendem o seguinte, que o Irã escolheu deliberadamente não infligir uma ação extremamente letal contra Israel, observou ele. O ataque do Irã foi projetado para enviar um sinal a Israel e aos Estados Unidos que poderia fazer o que fez em Nevatim, em Ramona, em qualquer lugar em Israel, em qualquer lugar no Oriente Médio, não havia nada que os Estados Unidos ou Israel pudessem fazer para o impedir. Isso é dissuasão. Isso significa que, no futuro, se Israel ou os Estados Unidos planejarem realizar uma ação contra o Irã, eles terão de avaliar as consequências de suas ações, sabendo que o Irã tem a capacidade de alcançar e atingir qualquer lugar, qualquer ponto, qualquer alvo na região, em Israel ou fora de Israel. E não há nada que alguém possa fazer para impedir isso, disse o ex-oficial de inteligência aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Scott Ritter avalia a possibilidade de resposta de Israel. Para Ritter, é por isso que John Biden, presidente dos Estados Unidos, tem estado ao telefone com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, dizendo-lhe não retalie. A questão mais importante no momento, de acordo com Scott Ritter, é o que Israel vai fazer? Pergunta. Israel vem tentando empurrar os Estados Unidos para um conflito maior com o Irã há algum tempo. Algumas pessoas especularam que o ataque israelense contra o consulado iraniano em Damasco foi planejado exatamente para esse fim. Mas os iranianos foram muito inteligentes na elaboração de sua resposta, assim como fizeram quando retaliaram os Estados Unidos pelo assassinato de Qassem Soleimani em 2020. Opinou referendo que Teherã avisou Washington do ataque com mísseis na época e parece ter dissuadido os Estados Unidos posteriormente. Após um ataque sem precedentes do Irã, Tel Aviv entendeu que qualquer escalada pode significar a destruição de Israel, apontou o especialista. Israel provavelmente não lançará uma resposta contra o Irã. Israel foi dissuadido de lançar essa resposta pelas ações iranianas. Nesse caso, podemos dizer que a Operação Promessa Verdadeira foi uma operação extraordinariamente bem-sucedida, não apenas para o Irã, mas também para o mundo, porque a dissuasão iraniana agora é uma realidade que pode manter Israel e os Estados Unidos sob controle, concluiu ele. Israel afirma que vai criar coalizão regional e promete resposta ao ataque iraniano no tempo certo. Israel vai criar uma coalizão regional contra a ameaça iraniana e responderá ao ataque no momento certo e na forma apropriada, declarou Benny Gantz, membro do Gabinete de Guerra do Estado Judeu. Construiremos uma coalizão regional contra a ameaça iraniana e cobraremos deles, terão um preço no momento e da maneira que nos convier, declarou Gantz. O ministro sublinhou que o incidente não acabou e que o sistema regional de cooperação e dissuasão deve ser reforçado agora mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dissuadiu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de dar luz verde a um ataque retaliatório imediato contra o Irã, depois que este lançou cerca de 300 drones e mísseis contra Israel, informou o The New York Times. De acordo com a mídia, vários membros do Gabinete de Guerra de Israel foram a favor do lançamento de um ataque retaliatório, mas a falta de danos graves causados pelo Irã, bem como a conversa de Netanyahu com Biden, fizeram com que o ataque fosse cancelado, segundo o jornal norte-americano. Os ataques em Teherã foram lançados após um suposto ataque. Os ataques de Teherã foram lançados após um suposto ataque aéreo israelense ao prédio do consulado geral iraniano na capital síria, Damasco, em 1º de abril, que matou 7 pessoas, incluindo 2 generais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Na madrugada do sábado 13 de 4 de 2024, o Irã disparou uma onda de cerca de 300 projéteis de seu território em direção a Israel, incluindo 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos, que acionaram as sirenes de ataque aéreo em todo o país. Os militares israelenses disseram que 99% dos projetos foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea que compõem a cúpula de ferro, segundo o país persa. Foi um ato de legítima defesa. Muitas pessoas condenaram o ataque do Irã a Israel e instaram as partes a exercerem contenção para evitar uma escalada no Oriente Médio. Neste domingo, o Estado-Maior das Forças Armadas iranianas encerrou a Operação Promessa Verdadeira contra Israel e anunciou que não pretende continuá-la. Mas, ao mesmo tempo, alertou o Estado Judeu que, se tentar agir em solo iraniano contra instalações iranianas na Síria ou em outro país, a próxima resposta será ainda mais contundente. Show se vai a Pequim em tentativa vã de criar uma barreira entre a Rússia e a China, diz político russo.
O chanceler alemão chegou à China neste domingo, 14 de 4 de 2024, para uma visita de 3 dias, acompanhado por uma grande delegação de representantes empresariais alemães. Além de uma escala no centro financeiro de Xangai, ele viajará a Pequim para se encontrar com o líder chinês Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Qiang. O chanceler alemão Oliver Scholz vai tentar usar sua viagem à China para criar uma barreira entre Pequim e Moscou, mas tem poucas chances de obter sucesso, observou o senador russo Alexei Pushkov. Scholz está em Pequim, ele tentará novamente alienar a China da Rússia, o que provavelmente terminará da mesma forma que as tentativas feitas anteriormente por Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen publicou Pushkov em seu canal Telegram. Ao contrário da Rússia, o Ocidente é potencialmente hostil à China, nenhuma quantidade de negociações mudará isso. O político russo lembrou que os Estados Unidos têm promovido a narrativa de ameaça chinesa, designando Pequim como desafio estratégico. Ele disse que, em tal situação, sucumbir à pressão do Ocidente só iria contra os interesses da Rússia. A China acolheu vários líderes ocidentais ao longo dos últimos meses, todos eles tentando equilibrar suas próprias preocupações comerciais com a sua agenda geopolítica declarada. Oliver Scholz é o último, chegando neste domingo. A China acompanhando por uma volumosa delegação de representantes empresariais alemães. A visita de Oliver Scholz coincide com a chegada de Daniel Kritenbrink, secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para Assuntos do Leste Asiático e Pacífico, a República Popular da China. Kritenbrink estará acompanhado por Sarah Beram, principal conselheira do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a China no Conselho de Segurança Nacional. A visita faz parte dos esforços contínuos para manter linhas de comunicações abertas e gerir a concorrência de forma responsável. De acordo com o comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a agitação diplomática é fortemente encharcada de retórica beligerante ocorre quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping na terça-feira, 9 de 4 de 2024, enviando a forte mensagem ao Ocidente de que os dois países não se desviarão de sua parceria estratégica. Especialista: escalada no Oriente Médio pode acelerar envio de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia e Israel. Após o ataque lançado contra Israel pelo Irã na noite de sábado, o ex-vice-presidente do Grupo da Eurásia, tenente-coronel reformado do Exército dos Estados Unidos, Rasmussen, para compreender os possíveis desdobramentos na aprovação do pacote de auxílio militar dos Estados Unidos para Tel Aviv e Kiev. O especialista Rasmussen disse ainda no sábado que a mais nova escalada no Oriente Médio provavelmente aceleraria o fornecimento de ajuda dos Estados Unidos de um pacote de assistência conjunta para Israel e Ucrânia. O pacote da Ucrânia será concluído. Não tenho certeza do valor real dos detalhes. No mínimo, a escalada poderá acelerar um pacote conjunto para apoiar Israel, disse Rasmussen. Rasmussen destacou que o ataque israelense ao consulado-geral do Irã em Damasco provocou uma escalada nas tensões no Oriente Médio. Segundo o especialista, os desenvolvimentos recentes são um ato de guerra contra o Irã. Teherã foi colocado em uma posição onde precisava responder, disse ele. A questão é se Israel aprenderá uma lição ou vai aumentar novamente a temperatura na região. Com uma ação retaliatória, se os Estados Unidos vão continuar apoiando Israel cegamente, arrastando toda a região para o conflito, acrescentou Rasmussen. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, emitiu uma declaração no início do dia, condenando veementemente o ataque do Irã a Israel. Ele pediu a cessação imediata das hostilidades. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou o ataque mortal de Israel ao consulado-geral do Irã na Síria durante um telefonema com seu homólogo iraniano, Hossein Ami-Abdollahian, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia no sábado. O Irã lançou dezenas de drones e mísseis contra Israel na noite de sábado, depois de ameaçar retaliar um ataque aéreo mortal ao consulado-geral iraniano na Síria, que matou os 7 membros israelitas do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica há 2 semanas.